Há silêncios que falam mais que 1000 palavras. Há encontros que mudam destinos. E há tempestades que salvam almas. Esta é a história de um homem que carregava o inverno no peito e de uma mulher que trouxe a primavera em seus olhos. Era 1890, e os Estados Unidos respiravam ares de transformação. Nas estradas lamacentas da Pensilvânia, onde a chuva descia como lágrimas de um céu cinzento, o destino escrevia seu primeiro capítulo. Conde Nathaniel Ashworth não acreditava em milagres. Seus 32 anos haviam sido tecidos em frieza, controle e solidão elegante. Herdeiro de uma fortuna construída sobre ferrovias e aço, ele conhecia o peso do poder e o vazio que vinha com ele. Seus cabelos negros como a noite que habitava sua alma, seus olhos da cor de uma tempestade distante, sua postura impecável dentro da carruagem preta puxada por cavalos igualmente sombrios, tudo nele sussurrava distância, inacessibilidade, um muro invisível que mantinha o mundo à margem. Naquela tarde de novembro, a chuva caía sem piedade. O cocheiro, um homem de confiança chamado Thomas, guiava os cavalos pela estrada enlameada quando algo chamou a atenção de Nathaniel. Ali, à beira da estrada, semi-encoberta pela névoa e pela chuva, havia uma figura. Uma mulher. Sozinha. Deitada na lama. Imóvel. O conde ergueu a mão, seu gesto seco comandando a parada da carruagem. Thomas obedeceu sem questionar, conhecia bem aquele silêncio que precedia decisões inflexíveis. Nathaniel desceu da carruagem, a chuva molhando imediatamente seu sobretudo negro. Aproximou-se devagar, os passos afundando na lama, o coração apertando com uma inquietação estranha. E então a viu completamente. Ela estava deitada na beira da estrada, o corpo pequeno coberto de lama, os cabelos ruivos espalhados como fios de cobre sobre a terra escura. Suas roupas simples, encharcadas e sujas, revelavam uma jovem de talvez 22 anos, tão frágil e debilitada que parecia uma boneca abandonada pela tempestade. O rosto pálido, os lábios roxos, a respiração fraca. Mas eram seus olhos, quando ela os abriu por um instante, verdes como campos depois da chuva, que o paralisaram. Havia dor ali, exaustão profunda, mas também uma doçura que ele jamais conhecera. Uma luz tênue, quase apagada, mas que insistia em não morrer. Senhorita, sua voz saiu mais rouca que pretendia. Ele se ajoelhou na lama ao lado dela, sem se importar com o sobretudo caro que a arruinava. Tocou seu rosto gelado, verificou o pulso fraco. Ela tentou falar, mas estava debilitada demais. Nathaniel não pensou. Simplesmente a ergueu nos braços, tão leve, tão frágil, coberta de lama e chuva, e a carregou para dentro da carruagem. Thomas olhou surpreso, mas não disse nada. Conhecia seu senhor há tempo suficiente para saber que aquele momento era diferente. Dentro da carruagem, Nathaniel envolveu a jovem em seu próprio casaco, suas mãos limpando delicadamente a lama do rosto dela com seu lenço, tocando os ombros gelados com uma ternura que desconhecia possuir. Ela tremia violentamente, os olhos fechados, a respiração irregular. Rápido, Thomas! Para casa! Ordenou, e havia urgência verdadeira em sua voz. Pela primeira vez em anos, Nathaniel Ashworth sentiu medo. Medo de que aquela desconhecida morresse em seus braços antes que ele pudesse salvá-la. Antes que pudesse descobrir quem era. Porque seu coração disparava daquele jeito. Porque, ao segurá-la, sentia que segurava algo precioso que nunca soube que procurava. A carruagem acelerou pela estrada enlameada. Nathaniel segurou Clara contra o peito, tentando aquecê-la com o próprio corpo, sussurrando palavras que nem ele mesmo entendia. Aguente! Por favor, aguente! E ali, naquela carruagem preta atravessando a tempestade, com uma desconhecida coberta de lama e quase sem vida em seus braços, o conde Nathaniel Ashworth começou a desmoronar. As paredes que erguera ao redor do coração começaram a rachar. E aquela mulher de cabelos ruivos, tão frágil e debilitada, começou a entrar nas ruínas do castelo sombrio que ele construíra. A chuva continuava caindo lá fora, implacável, mas dentro daquela carruagem, algo impossível começava a germinar, esperança. E uma pergunta que o atormentaria: quem era ela? E por que sentia que sua vida nunca mais seria a mesma? Clara acordou 3 dias depois. O mundo chegou devagar, primeiro os sons, o crepitar do fogo na lareira, o murmúrio distante de vozes. Depois, a luz suave atravessando cortinas de veludo bordô. Por fim, a sensação de lençóis limpos, macios, tão diferentes de tudo que conhecera.
Tentou se mover, mas o corpo protestou, ainda fraco, ainda lembrando da lama, do frio, da sensação de estar morrendo sozinha naquela estrada. E então se lembrou dele. Os olhos tempestuosos. As mãos fortes que a ergueram. A voz rouca sussurrando para que ela aguentasse. Uma mulher idosa entrou no quarto, a governanta da mansão. Graças a Deus, senhorita. O senhor conde ficará aliviado. Ele vinha ver a senhorita 3 vezes ao dia. Clara tentou processar as palavras. Conde. Ela fora salva por um conde? A governanta explicou. Fora encontrada quase morta, trouxeram médico, cuidaram dela com todo esmero. O senhor Nathaniel insistiu pessoalmente que nada faltasse para sua recuperação. Nathaniel. Até o nome dele soava diferente. Clara era filha de imigrantes irlandeses, crescerá entre dificuldades, perderá os pais numa epidemia de febre. Trabalhava como costureira, vivia em um quartinho alugado que mal protegia do frio. Naquela tarde terrível, voltava de uma entrega quando a carroça que a levava tombou numa curva. O condutor, bêbado, fugiu deixando-a ferida e sozinha. Ela tentará caminhar, mas a chuva, o frio e a exaustão a venceram. Deitara na lama, sentindo a vida escapar, fazendo as pazes com o fim. E então, nos últimos suspiros de consciência, vira o vulto negro se aproximando. Pensara ser a morte. Mas fora a salvação. Quando Nathaniel entrou no quarto naquela tarde e a viu acordada, algo atravessou seu rosto, alívio profundo, quase dor. Senhorita, ele disse, a voz contida mas os olhos revelando tempestades inteiras. Como se sente? Clara olhou para aquele homem alto, de cabelos negros perfeitamente penteados, roupas impecáveis, postura de quem comandava o mundo. E viu além. Viu a solidão que ele carregava como ela carregava as próprias perdas. Viva! Ela respondeu, a voz fraca. Graças ao Senhor. Ele se aproximou, sentou na cadeira ao lado da cama. Nathaniel, corrige-o suavemente. Meu nome é Nathaniel. E quando ela sussurrou Clara Whitmore, ele repetiu o nome como uma prece. Os dias seguintes foram um despertar. Clara recuperava as forças, e Nathaniel visitava diariamente. Levava chá, perguntava sobre sua saúde com formalidade que mal escondia ternura crescente. Conversavam, primeiro sobre trivialidades, depois sobre coisas reais. Ele contou sobre a mãe que morrera ao dar à luz, sobre o pai tirano que transformará amor em dever, sobre anos construindo um império enquanto o coração permanecia deserto. Clara falou da Irlanda que os pais saudavam, dos sonhos pequenos que a mantinham viva, da solidão de ser invisível num mundo que só via posição e riqueza. Uma noite, incapaz de dormir, Clara desceu à biblioteca. Encontrou-o diante da janela, observando a chuva que voltará. Não deveria estar levantada, ele disse sem virar-se. O silêncio me assusta mais que a fraqueza, ela respondeu. Nathaniel finalmente olhou para ela, e pela primeira vez permitiu que Clara visse além da máscara. O silêncio é tudo que tenho há anos. Clara caminhou devagar até ele. Não precisa ser, sussurrou. E ali, sob a chuva batendo nas janelas, conversaram pela madrugada. No silêncio entre palavras, algo impossível floresceu. Mas a realidade invadiu quando Lady Margaret Ashford, tia de Nathaniel, chegou de Boston. Elegante, fria, controladora. Olhou Clara com desprezo. Uma costureira? Nathaniel, não seja tolo. Clara viu a dúvida nascendo nos olhos dele. Viu o medo. O muro se erguendo novamente. Naquela noite, decidiu partir. Deixou uma carta agradecendo, dizendo que entendia. Que ele lhe dera mais do que merecia, um vislumbre de ser vista. Saiu antes do amanhecer. Quando Nathaniel encontrou a carta, algo dentro dele quebrou completamente. E chorou. Porque deixará ir a única pessoa que tornará real sua vida. 6 meses se passaram como eternidades. Nathaniel mergulhou no trabalho, expandindo negócios como quem foge de fantasmas. Foi para Nova York, depois Londres, Paris, atravessando o Atlântico como se distância pudesse apagar memórias. Acordos comerciais, jantares elegantes, salões iluminados cheios de pessoas vazias. Mas todas as noites, sozinho, via os olhos verdes de Clara. Ouvia a sua voz. Sentia o vazio onde ela estivera por tão breve e intenso tempo. E sofria. Deus,
Como sofria! Clara voltará à vida anterior, mas tudo perderá cor. Costurava vestidos para mulheres ricas que reclamavam de futilidades enquanto ela costurava também os pedaços do próprio coração. À noite, em seu quartinho gelado, permitia-se lembrar. A biblioteca. As conversas. O jeito que ele olhava para ela como se finalmente visse algo que procurara a vida inteira. Será que pensava nela? Ou fora apenas piedade temporária? Em Londres, Nathaniel enfrentou a tia. Precisa casar, assumir responsabilidades. Lady Margaret insistia, apresentando herdeiras europeias. Ele recusava todas. Por quê? Por causa daquela costureira. Ela cuspiu o desdém. Nathaniel a encarou com frieza renovada. Porque meu coração não me pertence mais. Pertence a uma mulher que vale mais que todas essas herdeiras somadas. Margaret ficou lívida, mas ele não se importou. Naquela noite, tomou uma decisão. Abandonaria tudo. Voltaria. Procuraria Clara. Pediria perdão por tê-la deixado partir. Por não ter lutado. Mas o destino tinha outros planos. Uma carta chegou da Pensilvânia. Thomas escrevia urgentemente. Clara desaparecera. Vizinhos diziam que ela embarcara num navio. Rumores falavam de parentes distantes na Irlanda, que ela decidirá recomeçar longe de memórias dolorosas. Nathaniel sentiu o mundo desabar. Irlanda. Ela atravessara o oceano. Estava a milhares de quilômetros, talvez para sempre. Ele não dormiu naquela noite. Ficou na janela do hotel observando Londres adormecer, sentindo pela primeira vez na vida o gosto amargo da derrota. Perderá Clara 2 vezes, primeiro por covardia, agora por destino cruel. As semanas seguintes foram mecânicas. Nathaniel assinava contratos sem ler, participava de reuniões como autômato. Amigos comentavam preocupados sobre sua aparência, mais magro, olheiras profundas, o olhar perdido. Foi num jantar em Paris que tudo mudou novamente. Uma mulher americana, recém-chegada da Irlanda, mencionou casualmente ter conhecido uma jovem ruiva, costureira talentosa, trabalhando numa vila perto de Cork. Whitmore, acho que era o nome. Clara Whitmore. Mulher doce, mas com tristeza nos olhos. Nathaniel deixou cair a taça de vinho. O líquido vermelho espalhou-se pela toalha branca como sangue. Todos olharam alarmados, mas ele só conseguia repetir mentalmente. Clara. Irlanda. Viva. Lá. Naquela mesma noite, fez as malas. Deixou Paris sem explicações, embarcou para Dublin sem olhar para trás. Durante a travessia, ficava no convés mesmo com frio cortante, olhando o oceano revolto, rezando para deuses nos quais não acreditava. Me dê uma chance. Apenas uma. Chegando à Irlanda, alugou cavalos, percorreu vilas, descreveu Clara para dezenas de pessoas. Cabelos ruivos, olhos verdes, voz doce. Muitos balançavam a cabeça. Até que numa manhã chuvosa, exatamente como aquela primeira vez, um velho ferreiro apontou. Aquela moça trabalha na costura da senhora O'Brien, 3 casas adiante. Nathaniel parou. O coração martelava tão forte que sentia nas têmporas. 3 casas. Clara estava a 3 casas de distância. Ele caminhou devagar, cada passo um esforço de controle. E então a viu. Através da janela embaçada, sentada diante de um tir, os cabelos ruivos presos, as mãos delicadas trabalhando o tecido. Tão linda. Tão distante. Tão perto. Ele se aproximou da porta. Bateu. O mundo parou. Clara abriu a porta e o tempo congelou. Nathaniel. Ali. Real. Encharcado pela chuva irlandesa, olhos tempestuosos fixos nela, respiração irregular. Ela não conseguiu falar. Não conseguiu se mover. Apenas olhou para o homem que a salvara, que a deixará partir, que agora aparecia do outro lado do oceano como um fantasma materializado. Clara, ele disse, e a voz quebrou. Eu vim buscar você. Ela deveria estar furiosa. Deveria fechar a porta, proteger o coração já estilhaçado. Mas ao ver as olheiras profundas, a vulnerabilidade crua estampada naquele rosto normalmente controlado, Clara sentiu as defesas desabarem. Como me encontrou? Sussurrou. Atravessei o oceano. Procurei por cada vila. Porque vivo sem viver desde que você partiu.
As palavras saíram roucas, verdadeiras, doloridas. Porque fui covarde. Porque deixei medo e convenções falarem mais alto que o coração. E cada dia longe de você foi uma morte lenta. Clara deixou as lágrimas caírem. Todas aquelas guardadas durante meses de solidão, de saudade, de achar que nunca fora suficiente. Você me deixou ir, acusou, a voz trêmula. Viu sua tia falar aquilo e não disse nada. Não lutou. Nathaniel deu um passo à frente, pegou as mãos dela entre as suas. Eu sei. E isso me destrói. Mas estou aqui agora, implorando uma chance. Uma única chance de consertar o maior erro da minha vida. Eles conversaram por horas. Nathaniel contou sobre os meses vazios, sobre recusar casamentos arranjados, sobre a busca desesperada. Clara falou sobre fugir para a Irlanda tentando esquecer, sobre noite chorando, sobre costurar vestidos enquanto o coração permanecia em pedaços. Pensei que fosse apenas caridade, ela confessou. Uma boa ação temporária do nobre para a pobre costureira. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você salvou minha alma, Clara. Quando te encontrei deitada naquela estrada, coberta de lama, morrendo, algo dentro de mim despertou. E quando você partiu, percebi que nunca estive realmente vivo antes de te conhecer. Mas a felicidade durou pouco. Uma semana depois, chegou um telegrama urgente. Lady Margaret estava gravemente doente, chamava pelo sobrinho. Nathaniel precisava voltar imediatamente para os Estados Unidos. Clara viu o dilema nos olhos dele. Vá, ela disse suavemente. É sua família. Ele a puxou para um abraço desesperado. Vem comigo. Casa comigo. Agora. Aqui. Clara ficou paralisada. Nathaniel. Por favor. Não suporto te perder novamente. Casaram numa pequena igreja irlandesa, sob chuva fina, com apenas 2 testemunhas locais. Nathaniel colocou o anel, um aro simples de ouro que comprará do ferreiro da vila, no dedo de Clara e sussurrou, minha esposa. Minha salvação. Ela chorou, feliz e aterrorizada, porque sabia que o mundo real os esperava. Um conde e uma costureira. A sociedade não perdoaria. A viagem de volta foi longa. Nathaniel segurava a mão de Clara no convés, prometendo que enfrentariam tudo juntos. Mas ao chegarem aos Estados Unidos, a realidade bateu cruel. Lady Margaret recuperara-se parcialmente, e ao saber do casamento, entrou em fúria. Você arruinou a família. Casou-se com uma ninguém. Clara ouviu tudo do corredor, cada palavra cravando como facas. Nathaniel defendeu-a bravamente, mas Clara via o peso nos ombros dele. Via a tensão entre dever familiar e amor. Nos meses seguintes, enfrentaram ostracismo social. Ex-amigos viravam o rosto. Jantares não tinham mais convites. Mulheres sussurravam maldades quando Clara passava. Ela aguentou com dignidade silenciosa, mas por dentro sangrava. Até que numa noite, após um evento particularmente humilhante, Clara encontrou Nathaniel na biblioteca, a cabeça entre as mãos. Não aguento ver você sofrer por minha causa, ela chorou. Talvez sua tia esteja certa. Talvez eu tenha arruinado sua vida. Ele a puxou com força. Você é minha vida. O resto não importa. Mas os olhos dele, pela primeira vez, mostraram dúvida. E Clara sentiu o medo gelado de que amor, sozinho, talvez não bastasse contra um mundo inteiro. O inverno chegou rigoroso naquele ano de 1891. A neve cobria a mansão Ashford como um manto branco e frio, espelhando a distância que crescia entre Nathaniel e a sociedade que sempre fora dele. Clara, grávida de 3 meses, sentia o peso do isolamento. As outras esposas da alta sociedade a excluíam. Os negócios de Nathaniel sofriam boicotes velados. E Lady Margaret, antes de falecer num ataque do coração, deixará um testamento cruel. Metade da fortuna seria destinada a instituições de caridade, impedindo que a costureira se beneficiasse da desgraça familiar. Nathaniel ficou destruído. Não pela fortuna, isso pouco importava. Mas pela culpa de ver Clara sofrer consequências de amá-lo. Ela percebeu. Numa manhã gelada, encontrou-o na biblioteca olhando pela janela, aquela mesma postura de solidão de quando se conheceram. Você se arrepende? Clara perguntou,
a voz calma mas o coração aos pedaços. Ele virou bruscamente. Como pode perguntar isso? Porque vejo nos seus olhos o peso, a dúvida. Nataniel cruzou a distância entre eles, ajoelhou-se diante dela, colocou as mãos sobre o ventre onde seu filho crescia. Eu me arrependo de muitas coisas, Clara. De não ter lutado antes. De ter deixado o medo me controlar. Mas de você, de nós, jamais. Jamais. As lágrimas caíram livremente. Você me salvou naquela estrada enlameada. Salvou minha alma de uma vida vazia e fria. E continuaria escolhendo você, sempre, em qualquer tempo, em qualquer mundo. Clara sentiu as defesas finalmente caírem. Ajoelhou-se também, abraçaram-se no chão daquela biblioteca, dois sobreviventes de tempestades diferentes que encontraram abrigo um no outro. Então vamos recomeçar, ela sussurrou. Longe daqui, onde ninguém nos julgue. Nataniel sorriu, aquele sorriso raro e verdadeiro que só ela provocava. Para onde quiser. Venderam a mansão, distribuíram o que restava da fortuna para causas dignas, mantendo apenas o suficiente para recomeçar. Embarcaram num navio rumo ao Brasil, onde oportunidades aguardavam quem tivesse coragem. Na travessia, parados no convés sob estrelas infinitas, Nataniel segurou Clara contra o peito. Sabe o que percebi? Ele murmurou. Quando te encontrei deitada naquela estrada, coberta de lama, achei que estava te salvando. Mas foi você quem me salvou. Da frieza. Da solidão. De uma vida que nunca foi realmente vida. Clara virou-se nos braços dele, tocou o rosto amado. Nós nos salvamos mutuamente. Você me mostrou que eu valia mais que sobreviver. Eu te mostrei que sentir não é fraqueza. Ele beijou sua testa, depois os lábios, um beijo doce e profundo que selava promessas eternas. No Brasil, em terras cafeeiras do interior paulista, construíram uma vida nova. Uma casa simples mas cheia de amor. Clara costurava, Nataniel trabalhou como administrador de fazendas, usando conhecimento de ferrovias e comércio. Quando o filho nasceu, um menino de cabelos negros e olhos verdes, chamaram-no de Thomas, em homenagem ao cocheiro fiel que presenciara o início de tudo. Anos depois, sentados na varanda vendo o pôr do sol dourado, Clara segurava a mão de Nataniel. Rugas leves marcavam seus rostos, cabelos grisalhos, mas os olhos ainda brilhavam com aquele amor que desafiara convenções. Você se lembra da tempestade? Ela perguntou suavemente. Nataniel entrelaçou os dedos nos dela. Cada segundo. Você deitada naquela lama, tão frágil, tão perto de partir. E meu coração parando quando pensei que chegaria tarde demais. Não chegou. Chegou exatamente quando deveria. Clara descansou a cabeça no ombro dele. Acha que valeu a pena? Tudo o que perdemos. Nataniel a puxou mais perto. Perdemos riqueza, status, aprovação. Mas ganhamos isto. Você, eu, nossa família, vida real. Então sim. Valeu cada segundo. A chuva começou a cair lá fora, suave, quase musical. E Nataniel pensou naquela tarde de novembro de 1890, na estrada lamacenta, na decisão de parar a carruagem. Uma escolha simples que mudará tudo. Ele salvara Clara da morte física. Ela salvara Nataniel da morte emocional. E juntos, sob tempestades e bonança, provaram que amor verdadeiro não era apenas sentimento. Era escolha diária, coragem de enfrentar o mundo, força de permanecer quando tudo pedia rendição. Eram duas almas que se encontraram na lama e na chuva, e escolheram não se soltar mais. Para sempre. Se você sentiu algo lendo esta história, deixe nos comentários o que tocou seu coração. Inscreva-se para mais histórias que emocionam, que fazem você acreditar que o amor verdadeiro existe, mesmo quando o mundo inteiro diz que não. Porque histórias assim precisam ser lembradas. E amor assim precisa ser celebrado.